Cabeça fria e coração quente. Corinthians elimina o Palmeiras no salão de festas do Coringão. Timão 2, Palmeiras 0. Num jogo que vai ficar marcado na história. Eles têm o dinheiro, eles têm a contratação, eles têm o melhor técnico do mundo, Chorão Abel Ferreira. Mas aqui é Corinthians, meu, aqui é Corinthians. 2-0 Timão, 3-0 no agregado. Eu até demorei pra fazer esse vídeo aqui, entendeu? Eu tô gravando 1h12 da manhã. Tava aqui. Fiquei eufórico, velho. Eufórico, esquece tudo. Pô, Corinthians. Palmeiras eliminado. Não, Corinthians classificado, primeiramente. Palmeiras eliminado. Flamengo eliminado. São Paulo eliminado. Internacional eliminado. O Santos já caiu. Eu demorei pra gravar esse vídeo aqui, que eu tava me acalmando pra vir falar com vocês. Mas não dá, ó. Já deixa o like aí no vídeo, comenta o que você achou, deixa sua risada da porcada aí nos comentários. E vamos falar do que foi essa classificação do Timão. E ó, cara, genial Júnior, técnico do Corinthians, tá? 180 minutos impecáveis do Timão. Assim, eu nem lembro o que eu falei no outro vídeo da semana passada, eu não tô nem aí também. Mas os 180 minutos perfeitos de todo mundo. Perfeitos de todo mundo. Eu vou falar nome a nome ainda nesse vídeo. Mas assim, o Corinthians ganhou com consistência. Só que uma coisa tem que ser dita. O Palmeiras foi sim prejudicado nesse campeonato. O Palmeiras foi prejudicado. O Corinthians jogou os dois jogos em casa. Um jogo na Neoquímica Arena e um jogo no Allianz Pasto. Na casa de show alvinegra. 6 vitórias do Timão lá naquele chiqueiro. 6 vitórias do dono daquele local, do pai do Palmeiras. Que o Palmeiras é pequeno demais, todo mundo sabe. Que o Palmeiras não tem mundial, todo mundo sabe. E o Corinthians foi lá pra homenagear o filho, né? Fez 2 gols pra cada rebaixamento deles. Matheus Bidu e Gustavo Henrique jogaram muita bola. Mas antes eu queria falar do conjunto do Corinthians antes de nome a nome, entendeu? O Corinthians foi impecável nos 180 minutos. Impecável. Até o pênalti que o Yuri Alberto perdeu no primeiro jogo foi impecável. Ele perdeu pra dar graça, pra não humilhar. Pra não humilhar o Palmeiras. Que o time já é pequeno demais. Já é péssimo. Não ganha título há mais de 1 ano e meio. Time pequeno. Eu quero ver se vai estar aqui no chat quem veio aqui me zoar na live. Palmeirense adora vir aqui no chat, adora vir no chat de live zoar. Quero ver se vai estar aqui comemorando hoje, dando a cara. Vai Corinthians, mano. Vai Corinthians. Essa Copa do Brasil tá pintando, hein? Essa Copa do Brasil tá pintando pro Corinthians. E se deixar chegar, a gente leva. E já estão deixando chegar. Já estão deixando chegar. E eu sei que você que tá aí não acreditava que o Corinthians ia classificar. E o Corinthians tá classificado. O Corinthians tá nas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tá mal administrado há anos. Vem de fases péssimas. Mas essa camisa aqui, ó, esse símbolo, esse escudo aqui, ó, ele é gigante. Ele é gigantesco. Não é à toa que nas últimas 3 Copas do Brasil, o Corinthians chegou em 3 semifinais e 1 final. Né? 2 semifinais caiu e 1 final de Copa do Brasil que quase foi campeão. Ficou nos pênaltis de ser campeão. E agora é uma quartas de final de Copa do Brasil. Porque esse time é gigante, essa camisa pesa, não tem jeito. Essa camisa só treme quando escuta hablarem, né? Quando hablam perto, aí não, aí entrega a rapadura. Mas competição nacional, essa equipe é gigantesca. No mundo, essa equipe é gigantesca. Corinthians classifica e classifica com méritos. E eu tava muito preocupado. Porque os palmeirenses, né? O Palmeiras, sim, tá armando há uma semana que o jogo da semana passada foi o maior roubo do século. Que o Palmeiras foi prejudicado. Que o Palmeiras, nossa, como é que pode anular um gol do Palmeiras? Como é que pode dar um pênalti pro Corinthians? Um pênalti que foi pênalti. E um gol que estava impedido. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Aí vem hoje o jogador do Palmeiras. Eu tava preocupado que a arbitragem não ia arrumar uma contra o Corinthians. Eu tava preocupado antes do jogo. E eu falar do Daronco, a arbitragem do Daronco foi muito boa, tá? Faltas invertidas acontece, erro de
um lateral para outro ou para um. Esses erros acontecem, tudo bem, mas assim, a arbitragem muito boa do Darão, tá? Soube conduzir o jogo. E não é só porque o Corinthians ganhou, não. 10 minutos de jogo, tem um lance capital do confronto, na minha opinião. Palmeiras até ali estava muito vivo. O Aníbal vai e é infantil demais, dá uma cabeçada no José Martínez, expulso justamente. Não tem discussão nenhuma nesse lance. Foi expulso assim e facilitou a vida do Corinthians. O Corinthians começou a ter controle do jogo. O Palmeiras ficando com a bola, é verdade, o Corinthians no contra-ataque. Ó. E já tava chegando antes, tá? O Corinthians tava ali chegando, Garro, meio. Mano, eu vou falar do individual de cada jogador já já. Mas o Corinthians sabendo trabalhar a bola, sabendo jogar com a mais. Um breve momento o Palmeiras teve superioridade. O Corinthians foi lá e tomou a postura da partida novamente. Até que chega o seu gol aos 40 minutos com o Matheus Bidu. Um gol que o Everton foi reclamar de falta, velho. O Everton se joga pra cima do Bidu, se joga no chão, né? Se ajoelha e pede benção pro pai e é gol do Bidu, tá? Se ajoelhou e pediu benção pro pai. 1-0 o Timão, lá no Chiqueirômetro. No Chiqueirão, naquela privada que fica na estação Corinthians Barra Funda. E aí o Corinthians começa a ter controle total da partida, velho. O Palmeiras chega no segundo tempo, é verdade, mas assim, sem levar perigo algum pro Gugu, fez uma defesa no segundo tempo, já no final do jogo. Quando já estava 2-0, quando o Rodrigo Garro cobra uma falta perfeita na cabeça de Gustavo Henrique, que vem aqui, ó, um movimento perfeito do zagueiro. Movimento perfeito. Cê é louco, velho. O que tá jogando de bola, o meu Corinthians na Copa do Brasil. É verdade que eu tava bravo com o Brasileirão, é verdade. Mas, mano, o dia de hoje é histórico, velho. O dia de hoje é daqueles anos, o ano de 2025 é um daqueles anos que vão ficar lembrados pra sempre na história do derby, na história do Esporte Clube Corinthians Paulista e uma mancha na história do time da porcada. O Corinthians devendo que Deus pague o Cuiabá, porque o Ranielli vale cada centavo que o Corinthians não pagou. Que partida fez o Ranielli hoje? Que partida fez o Ranielli semana passada, velho? Eu quero muito falar individualmente de cada jogador. E eu vou fazer isso agora, mano. Eu até me perdi aqui no que eu tava falando. Mas o Corinthians, lembrei. Corinthians devendo Deus e o mundo. Corinthians, assim, processo de impeachment rolando. O presidente não sabe nem quem é. Cheia de confusão. Todo dia é matéria criminosa contra o Corinthians. Uma dívida nova. Não matéria criminosa. Matéria de um crime dentro do Corinthians, assim, de investigação. Suspeita de lavagem de dinheiro, suspeita de envolvimento com organização criminosa, cartão corporativo sendo usado à torta e à direito, e o Corinthians vai lá, uma contratação no ano, né, que gastou dinheiro, 20 milhões no Kaká, que era compra obrigatória, não paga ninguém, pega um time que gastou mais de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais, vai lá e ó, dá na cara do Palmeiras, dá na cara, ganha na Neoquímica Arena e ganha no Ananias Park. Ganha lá, no salão de festas corintiano. Se classifica com propriedade. Se classifica na bola. Porque não se ganha, como disse o Martínez no final do jogo, não se ganha o jogo falando muito, já diria Tite, né? Fala muito, ó, fala muito. O Abel Ferreira é igual o Felipão, ó, fala muito. Mas é muito chorão também. Eu não vi a entrevista dele ainda, né? Mas deve ter culpado a arbitragem, Deus e o mundo pela eliminação do Palmeiras. Menos ele e o Aníbal Moreno, né? Que esse sim prejudicou o Palmeiras. Tirou o Palmeiras do confronto praticamente. E agora, individualmente. Eu vou repetir palavras aqui muitas vezes. Hugo. Seguro, completamente seguro. Completamente seguro nos dois jogos. Não sofremos. Mateuzinho. O Mateuzinho é um jogador que eu critico bastante. Eu venho aqui e falo, eu não gosto do futebol praticado pelo Mateuzinho. Não me agrada. Não me agrada nem um pouco. Ele, contra o Palmeiras, dá assistência no primeiro jogo pro gol do Depay. Ele, contra o Fortaleza, faz o cruzamento para a área que culmina no gol do Carrilho. E ele hoje faz uma partida monstruosa. O Mateuzinho fez hoje, novamente, em derby, o Mateuzinho joga tal qual o Cafu. O Cafu não jogou na seleção brasileira que o Mateuzinho joga em derby.
O Mateuzinho em derby se transforma em outro jogador. Jogou muita bola hoje o Mateuzinho novamente contra o Palmeiras, assim como foi na final do Paulistão. E novamente é um jogador que eu critico aqui bastante, mas hoje eu tenho que calar minha boca. O Mateuzinho calou minha boca. O Mateuzinho jogou muita bola. O Mateuzinho foi fundamental nessa classificação do Corinthians nos 2 jogos, jogando muita bola. Matheus Bidu, idem. Matheus Bidu, além do gol, caindo por dentro, caindo pela lateral, tabelando, ajudando defensivamente. Foi muito bem o Matheus Bidu. E a dupla de zaga corintiana, que eu vou falar como dupla de zaga, né? Um dos gols do Gustavo Henrique, o parceiro dele, André Ramalho. O que o Dorival Júnior fez com essa dupla, gente? É o que? É o Sérgio Ramos e o Pepe que eu tô vendo na zaga do Corinthians? Absurda. Que dupla de zaga absurda de boa. É o Sérgio Ramos e o Piquet que eu tô vendo? Sólido, consistente, joga pro mato que o jogo é de campeonato, jogando sério, jogando com raça, com vontade. Que defesa é essa do Corinthians, essa dupla de zaga? E falando em jogar em raça com vontade, eu tenho que ir pro meio campo e falar deles. Ranieri e Matheus Martinez, para mim os 2 melhores da partida de hoje. Fundamentais, o coração da equipe. Ligados totalmente no jogo, desarmando, marcando, fazendo falta quando tem que fazer, entrando na cabeça do adversário. E esse é o principal ponto da vitória do Corinthians hoje. E no jogo da semana passada, o psicológico. O Corinthians entrou na cabeça dos jogadores do Palmeiras. O Corinthians mostrou quem é que manda. O Corinthians desestabilizou os caras. Eles estavam aqui, ó, apavorado. Aníbal Moreno pegava na bola apavorado. Vitor Roque apavorado. E foi o melhor jogador do Palmeiras no confronto, tá? Gustavo Gomes aqui, ó. Tremendo. O Mikael aqui, ó. O Giai aqui, ó, tremendo. O Everton assim, ó. Ah, a bola tá vindo. E vai Corinthians. O Garro nem se fala. O Garro, quando resolve jogar bola, ele é muito diferente de qualquer coisa que se tem no futebol brasileiro e da América Latina, tá? O Garro é um monstro de jogador. É absurdo que joga de Garro. E o começo do jogo foi muito bom do Garro e do Depay aqui, ó. E o Yuri passando e bola nele, os 3 conversando. E caraca, velho, eu tô vendo o Barcelona do Guardiola atuando, não. Eu tô vendo o Corinthians de Genial Júnior. O Carrilho aqui, ó, também, ó. E todo mundo ajudando na marcação. O Depay correndo, o Yuri correndo, o Garro correndo, o Carrilho correndo. Martínez e o Raniel eu nem preciso falar. Aí o Depay se lesiona, entra o Romero. E o Romero, cara, você pode falar o que for dele, mas em derby ele se transforma. Velho. E hoje nem foi um dos grandes destaques do Romero em derby, mas ele ali cadencia jogo, ajuda na marcação. Essencial o Romero na classificação de hoje, um líder dentro de campo também. Assim como Martínez e Ranieri, tá? Gustavo Henrique, André Ramalho, tudo líder em campo. O Hugo. O Yuri Alberto foi importantíssimo hoje, chato o jogo inteiro para a defesa do Palmeiras, se movimentando, tabelando. O Memphis também, enquanto teve condições, todo mundo que veio do banco, o Bidon, o Charles, o Andileri, o Thales Magno entraram bem, entraram com sangue no olho, entraram dando tudo pelo Corinthians. Entraram assim com vontade, com garra, com determinação. Cara, por que o Corinthians não joga todo jogo assim, velho? É que não é todo jogo que é derby é especial e tem que entender isso. Mas, cara, que satisfação de ver o Corinthians jogar, velho. Que satisfação. E há quanto tempo o torcedor corintiano não tinha uma felicidade desse tamanho, mano? Há quanto tempo o torcedor corintiano não podia falar: eu tenho orgulho da partida que o Corinthians fez. Eu tenho orgulho de como o Corinthians competiu. Eu tenho orgulho de como o Corinthians se mostrou dentro de campo. E mesmo se perdesse, tinha que ser justo e vir aqui falar a mesma coisa. Porque futebol se ganha na bola e se perde na bola. E o Corinthians hoje ganhou na bola. Vão querer falar de arbitragem, ficaram uma semana inteira falando de arbitragem, que não teve uma marcação errada no jogo passado, e o Corinthians foi lá, ganhou na casa dos caras, ganhou na bola, 100% na bola. E o resto é choro. Foi pênalti pro Corinthians semana passada e nem foi gol. Foi impedimento do jogador do Palmeiras. Foi expulsão justa hoje. Não teve falta no Everton no gol do Matheus Bidu. A classificação do Corinthians é justa e é com méritos. E qualquer coisa diferente disso é choro de perdedor. É choro de alguém que perdeu sim para uma equipe desorganizada, para uma equipe mal financeiramente, para uma equipe completamente desorganizada, na verdade. Para uma equipe que tem erros e erros que a gente pode listar aqui por horas. Que o Corinthians vem sofrendo e colhendo os frutos desses erros há anos. Que o torcedor corintiano vem sofrendo há anos. Mas assim, no campo é 11 contra 11. E o Corinthians foi lá
e mostrou que é Corinthians. E nada enche mais o torcedor corintiano de orgulho do que mostrar que é Corinthians. Quem não lembra do Corinthians e Boca Juniors 2013, a eliminação no Pacaembu? O Corinthians lutou até o final, foi eliminado. Não se viu uma vaia. Se viu a torcida cantando após o jogo porque soube ali que o time deu o seu máximo dentro de campo. E é isso que o torcedor corintiano quer ver. Se vamos ser campeões da Copa do Brasil, eu não sei. Tem um sorteio aí, tem Botafogo ainda, tem Cruzeiro, tem Fluminense, tem Atlético Mineiro. São times difíceis. Mas vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui, olho no olho. Os principais favoritos ao título já foram eliminados. E o Corinthians foi lá e foi quem eliminou um deles. Foi lá com vontade, com a cara a tapa, calando a muitos, tá? Agora vão sumir. Agora vão sumir aqueles que ficaram quando saiu o sorteio. Nossa, o Corinthians, o miserável Corinthians vai pegar a máquina de troféus Palmeiras de Abel Ferreira com suas contratações milionárias, coitados do Corinthians. Corinthians que tá para ser rebaixado e o Palmeiras no Mundial. O Corinthians vai ser humilhado, vai ser massacrado. Agora não vai ter um. Agora não vai ter um aí. É muito bom ser corintiano, velho. É muito bom ser corintiano. Todo sofrimento vale a pena quando chega aqui num jogo desses e o Corinthians mostra o que é Corinthians, velho. Que felicidade, que felicidade. Comenta aí, vai. Comenta aí sua risada, seu comentário do jogo, o que eu esqueci de falar aqui. Que eu tô muito empolgado, velho. Eu deixei assim, abaixar um pouco aquela alegria pra mim vir fazer esse vídeo, porque senão não ia ter condições de ficar aqui falando. E é um vídeo mais longo mesmo, porque é um jogo que merece um vídeo desse tamanho. E é o Corinthians classificado. É o Memphis, vai. Ai, ai, eu queria dar um grito agora, mas não posso ter gente dormindo aqui em casa. Mas é aquilo, comenta aí também, comenta aí também. Vai, Corinthians! Nos vemos nas quartas de final, é nós, tamo junto, galera, like no vídeo. E vai, Corinthians!